Olá! Quem nunca ouviu falar no escritor alagoano Graciliano Ramos, famoso e consagrado por seus vários títulos como Caetés, São Bernardo, Vidas Secas, Memórias do Cárcere e tantos outros que o tornou mundialmente conhecido. Hoje, o programa MPC em Foco vai mostrar o outro lado do mestre Graça, o de gestor público. Aqui comigo, o escritor, professor e procurador do Estado, Fábio Lins de Lessa Carvalho, autor do livro Graciliano Ramos e Administração Pública, comentários aos seus relatórios de gestão à luz do direito administrativo moderno. Obrigada pela presença, doutor Fábio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutor Fábio, os alagoanos e os brasileiros, de uma forma geral, conhecem Graciliano Ramos como autor famoso, de vários livros. Mas quem foi o Graciliano Ramos, gestor público? Olá, Andresa. Primeiro, uma satisfação estar aqui presente no programa, principalmente para ter a oportunidade de falar sobre o Graciliano Homem Público. Graciliano Ramos, como você bem falou, conhecido mundialmente como escritor, ele teve também uma carreira no serviço público que primou pelo bom zelo pelo dinheiro público, pela transparência, pela austeridade, pela probidade, e tudo isso precisa ser amplamente divulgado para a sociedade brasileira. Esse é um dos propósitos do livro. Doutor Fábio, por que os relatórios de gestão do gestor, do prefeito Graciliano Ramos, chamou tanta atenção? Bom, eu diria que por dois aspectos principais. Primeiro, pelo aspecto literário. De fato, Graciliano escrevia muito bem, inclusive não apenas quando ele se propunha escrever um livro ou artigos, contos, crônicas, mas também quando ele precisou produzir relatórios administrativos. Então, o estilo dele chamou a atenção, inclusive, de um dos mais importantes editores do país, que veio a Alagoas conhecê-lo e acaba depois publicando seu primeiro livro, Caetés, mas também os relatórios chamaram a atenção pela situação praticamente pioneira em divulgar, no âmbito do serviço público, as práticas de um gestor público. No caso, as prestações de contas, que naquela época não eram obrigatórias, não é isso? Não havia esse costume, nem tampouco essa obrigação, mas Graciliano considerava que era absolutamente necessária haver a divulgação de tudo que era feito com dinheiro público. Ele sempre teve essa clara noção de que a administração pública teria que ser transparente, que ela pertencia ao público e, portanto, o público, como destinatário final da ação administrativa, teria o direito de conhecer tudo o que ele fazia à frente da Prefeitura de Palmeira dos Índios. Que Graciliano Ramos é esse que o senhor apresenta aqui no seu livro, Graciliano e Administração Pública? Que Graciliano é esse? Deixa eu mostrar aqui para os telespectadores em casa verem. Que Graciliano Ramos é esse, doutor Fábio, que o senhor apresenta aí para nós alagoanos e para todos que admiram e gostam do trabalho do escritor Graciliano? Sim. Bom, é um gestor público extremamente corajoso, probo, uma pessoa que não mediu consequências para a defesa do interesse público, absolutamente intransigente nessa defesa. Ele não fazia nenhum tipo de concessão. Ele foi de encontro a uma cultura patrimonialista vigente no país no início do século XX. Ele foi de encontro à chamada política dos coronéis, que tanto vigorava aqui no nosso estado. Ele tinha em mente que as camadas mais carentes da população precisavam ser privilegiadas pela atuação administrativa, e ele de fato implementou tudo isso. Então é um gestor inovador, muito à frente de seu tempo, e certamente por isso não suportou toda essa cultura que lhe era contrária, toda essa carga, digamos assim, de situações desfavoráveis. Não havia estrutura administrativa na Prefeitura de Palmeira dos Índios, não havia por parte da população um engajamento, uma mobilização. As pessoas estavam acostumadas aos favores do Estado e ele teve que ir de encontro a tudo isso. Tanto que ele relata, coloca em seus relatórios, que se a permanência dele na Prefeitura dependesse de um plebiscito, ele acha que não teria nem 10 votos. Então é lógico, de uma forma bem irônica, mas para mostrar também que ele gerou insatisfações, porque administrar de forma impessoal, isso muitas vezes traz também consequências para o gestor, porque muitas vezes o administrado, a sociedade está acostumada aos benefícios, às benesses que o Estado normalmente concede. E ele chegou a multar o próprio pai
né, por animais soltos em via pública, né? Ele multou o pai e demitiu aí uma irmã que não tinha qualificação para ser professora. Foi isso? Exato. Isso em dois momentos bem distintos. O primeiro, quando ele era prefeito de Palmeira dos Índios, ele instituía um código de posturas no município. O município praticamente não tinha leis que prestassem, então ele manda à Câmara dos Vereadores esse código de posturas, instituindo multa para aqueles que descumprissem determinados comportamentos e comportamentos que fossem prejudiciais à vida em sociedade. E uma dessas situações era que aquele que deixasse animais soltos na rua estaria sujeito à multa. Um desses proprietários era o pai dele, Sebastião Ramos. E um dos fiscais da prefeitura comunica, né, que o pai dele estaria descumprindo a legislação, e o Graciliano Ramos disse que multasse o pai. Mas aí o funcionário diz, mas ele é seu pai. E aí ele diz a famosa frase que prefeito não tem pai, né, mostrando exatamente o que é ser impessoal. E no outro episódio, o Graciliano era diretor da Instrução Pública do Estado de Alagoas, que é o cargo que corresponde ao de secretário de Estado da Educação. Ele foi diretor da Instrução Pública por 3 anos. Foi extremamente revolucionário. Ele instituiu a merenda escolar, a figura do concurso público, e exigia que os professores, de uma forma geral, tivessem o mínimo de instrução, de qualidade. E ele colocou para fora dezenas de servidores desqualificados, dentre eles a própria irmã de Graciliano. Graciliano, ele era um entusiasta aí da educação pública, né? Ele fazia com que as pessoas mais distantes da zona rural tivessem acesso a essa educação pública de qualidade, né, prestada pelo município. Sim, ele tinha plena consciência de que a sociedade vivia na ignorância, e isso era algo que muitas vezes era estimulado pelo próprio Estado, principalmente a partir da omissão do Estado em prestar seu dever de garantir a todos uma educação de qualidade. Graciliano tenta ir de encontro a essa cultura, instituindo uma série de medidas, seja como prefeito, seja como presidente da Junta Municipal de Palmeira dos Índios, seja como diretor da Instrução Pública, ou também como fiscal federal, inspetor federal de ensino secundário, o último cargo que ele ocupou na vida, também na área da educação. Então ele sempre valorizou a educação, sempre soube que a educação era a única forma da sociedade se libertar do domínio, da opressão, e ele procurou dar a sua contribuição. Apesar dele ter sido um gestor atento às questões sociais, um gestor correto, íntegro, né, honesto, ele sofreu muita represária por isso, né? Bastante. Ele foi perseguido em diversas situações. Quando prefeito, ele chegou inclusive a sofrer um atentado à bala. Ele conseguiu escapar, por sorte, mas ele foi perseguido, tendo sido vítima de um atentado. Ele foi processado, respondeu um processo administrativo que depois se provou que não havia nada contra ele, assim, nada que pudesse levar a uma condenação. Na verdade, era uma forma de seus inimigos políticos o perseguirem politicamente, né? E também ele chega a ser preso. Então, quando ele, diretor da Instrução Pública, começa a dizer não aos coronéis, a instituir uma política impessoal, garantindo que todos seriam tratados da mesma forma, de acordo com a lei, isso desagradou a muitos, e uma dessas pessoas o denunciou como comunista, e ele acaba sendo preso, levado ao Rio de Janeiro, onde permanece quase 1 ano, sem qualquer tipo de processo, acusação formal, nem tampouco julgamento. Então, Graciliano... No período da ditadura militar. Na época do governo Vargas. Então, ele sofre um atentado à bala, ele é processado administrativamente e ele é preso. Então, sofre todos os tipos possíveis de perseguição, exatamente por ser um gestor exemplar. Doutor Fábio, Graciliano Ramos, na época, né, de prefeito de Palmeira dos Índios, ele prestou contas, né, de uma forma aí que chamou a atenção do escritor, de uma forma literária, mas de uma forma muito correta, com detalhes, numa época que não era obrigatório a prestação de contas, né, trazendo para hoje. Nós temos aí inúmeros gestores municipais, né, salvo algumas exceções, que não cumprem aí algumas leis, principalmente no tocante à transparência pública. Graciliano Ramos é um gestor a ser seguido? Sim, não tenha dúvida. Ele estava à frente de seu tempo.
Imagine que numa sociedade em que as pessoas se sentiam donas da coisa pública, não, achavam que não deviam prestar contas a ninguém, se sentiam legitimadas a fazer o que queriam, porque o poder era algo que tinha como legitimação o carisma, né, a liderança política, não era algo que você precisava, digamos, prestar contas à sociedade. Então ele foi de encontro a tudo isso. Ele tinha uma clara ideia de que ele estava ali cumprindo um serviço público e, portanto, devia prestar contas à população. Então, se naquela época, quando ele não era obrigado a fazê-lo, ele já fazia isso, imagine hoje em dia, né, como ele não estaria certamente cumprindo todas essas leis, mas certamente colocando em primeiro lugar o interesse da população. Talvez seja a grande lição do gestor Graciliano Ramos. Se hoje nós tivéssemos mais gestores seguindo aí o exemplo de Graciliano Ramos, pensando na população, valorizando a educação pública, tratando todo mundo como igual, né, independente de ser pai, de ser irmão, como ele multou o próprio pai e demitiu a irmã, os índices hoje dos municípios alagoanos seriam melhores, seriam diferentes? Qual a opinião do senhor? Bom, lógico que existem vários fatores que contribuem para o desenvolvimento de um município, fatores muitas vezes econômicos, mas certamente o aspecto político-administrativo é preponderante, é muito importante mesmo. E nesse sentido, se os gestores de hoje pudessem se inspirar nas ações de Graciliano, muita coisa seria melhor, não tenha dúvida quanto a isso. Graciliano Ramos, doutor Fábio, é também um dos personagens de um outro livro do senhor, né, O Atrevido Caetés. Vou mostrar aqui para o pessoal de casa. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse Atrevidos Caetés. Bom, se trata de meu novo livro, é um livro de crônicas, são na verdade 50 crônicas que tratam de encontros reais entre alagoanos e personalidades mundiais. Então, na verdade, esse livro é um livro mais de cunho histórico, ele faz relatos de alagoanos que em algum momento de suas vidas conheceram personalidades de renome mundial. Encontros na história, na política, nas artes, nas ciências e nos esportes. Então, nesses 50 relatos, vários alagoanos estão presentes nessas crônicas, dentre eles Graciliano Ramos, quando a gente fala de seu encontro, por exemplo, com Pablo Neruda, o poeta chileno, que era amigo de Graciliano. Cita mais um outro alagoano. Se eu não me engano, teve Marta aí com um grande encontro também, não, né? Bom, posso passar aqui muito tempo falando desses encontros. Marta e Pelé, o próprio Ladislau Neto e Charles Darwin, a Nise da Silveira e Carl Jung, o Arthur Ramos trocava correspondência com Freud, Pons de Miranda discutiu a teoria da relatividade com Albert Einstein, Cacá Diegues e a atriz Jeanne Moreau, Pierre Chalita e Pierre Cardin. Então, são vários os encontros nas mais diversas áreas. Muitos alagoanos aí ficaram de fora. Há a possibilidade aí de vir uma segunda edição do Atrevidos Caetés, com mais 50 grandes encontros de alagoanos com personalidades mundiais. O que é que o senhor já revela aí para a gente? Certamente, várias situações importantes ficaram de fora desse livro por uma questão de tempo. A gente não tinha como colocar tudo nesse livro, até porque muitas situações ainda não me chegaram ao conhecimento. Eu fico, cada vez que eu pesquiso, deslumbrado com essas situações que me chegam ao conhecimento, e vários personagens certamente poderão estar presentes numa segunda edição do livro. Doutor Fábio, e onde é que os telespectadores, né, os leitores alagoanos e brasileiros podem aí encontrar os livros do senhor? Bom, atualmente o livro Atrevidos Caetés a gente pode adquiri-lo pelo site quilombada.com.br, é um portal de autores alagoanos, mas esse livro também se encontra à venda na livraria La Citá da Ponta Verde, na Mário de Gusmão. Da mesma forma, o livro do Graciliano Ramos pode ser adquirido pelo site da editora Fórum, de Belo Horizonte, mas ela entrega pela internet. Você adquire pela internet, ela entrega em casa. E também na livraria La Citá da Ponta Verde. Doutor Fábio, muito obrigada pela participação do senhor aqui no nosso programa. O espaço vai estar sempre aberto, né? Que possamos aí ver mais alagoanos, né? Mais atrevidos caetés sendo divulgados e tendo a sua história espalhada para o mundo afora, né? E que o exemplo do nosso mestre Graça, né? Tão famoso escritor que tanto
tanto contribuiu com a gestão pública, né, do município de Palmeira dos Índios e do estado como um todo, possa aí ser um exemplo seguido pelos nossos gestores. Muito obrigada pela presença. Obrigado também, Andresa, pelo convite. O MPC em Foco dessa semana termina aqui. Acompanhe também o Ministério Público nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e também pelo nosso site www.mpc.al.gov.br. Até mais!